Pronto, tá gravando. Tudo bem. Então, já está aqui a tela. Vamos começar a aula com uma espécie de revisão das unidades 7 e 8, tá? E eu já vou começar propondo um exercício. Exercício qual esses exercícios que eu vou passar a partir dessa unidade, da metade do livro, né? Porque o livro tem 16 unidades, vocês fizeram uma prova da unidade 1 à unidade 8, e eu não cobrei atividades valendo nota, né? Mas agora eu vou passar a cobrar essas atividades valendo nota. Então, eu vou jogar no grupo, toda aula, todo final de aula, eu vou jogar no grupo as atividades que eu quero que vocês façam, mas eu já vou pontuando aqui ao longo da aula. E aí ela vai compor, essas atividades vão compor a nota final junto com a prova. E só vai poder fazer a prova quem me entregar as atividades que eu for passando, tá? Então, para forçar todos vocês a praticarem mesmo o inglês. E a primeira atividade que eu vou propor, como uma revisão da unidade 7 e 8, tá aqui, Units 7 to 8 Progress Check, é uma atividade de write a text describing your home and apartment. Então, para vocês escreverem um texto, né? Vocês escreverem um texto descrevendo a casa de vocês ou o apartamento de vocês para treinar o vocabulário de móveis, né? De cômodos da casa, de places, preposições, né? Tem as preposições que se referem ao lugar, que são on, in, né? On significa sobre, in significa dentro, above significa acima, under significa abaixo, between, entre. Então, aquelas preposições vocês vão poder usar nesse texto, mas também o vocabulário de casa, né? Então, e pronomes, né, possessivos, my home, por exemplo, aqui, né, nesse texto que eu trago como exemplo. Eu vou pedir para vocês escreverem, então, um texto descrevendo, né, casa ou apartamento, que mora em apartamento, um pequeno texto como esse aqui do exemplo, tá vendo? Read the following example. E aí ele tem assim, my home is in Niterói, um exemplo, né? Actually, it's an average apartment. Actually, né, significa na verdade, né? Na verdade, é um apartamento médio, né? An average apartment, um apartamento médio, specifically located on the Alameda Avenue. Então, na avenida, né, chamada Alameda. It has 6 rooms, tem 6 quartos. Aí eu começo a falar sobre os quartos. One big room, um quarto grande. One small room, um quarto pequeno. 2 bathrooms, 3 banheiros. One dining room, uma sala de jantar. And one kitchen, e uma cozinha. Talking a little bit about my room, e aí eu começo a falar um pouco sobre o meu quarto. I like it a lot. Gosto muito, né? It has everything I need. Tem tudo que eu preciso, including a large TV, incluindo uma televisão grande, a large bed, uma cama espaçosa, an armchair, uma cadeira de braço, uma poltrona, and a very dresser, uma estante, né? Que é aquela dresser, cômoda, né? Aquelas cômodas, penteadeiras, isso, o objeto dresser. Então, a very dresser é uma cômoda média. E a big closet, e um armário grande. Então, você está descrevendo o seu quarto, né? Se eu quero falar sobre o meu quarto, por exemplo, eu estou falando sobre o meu quarto, né, atual. Então, I'm very happy with my bedroom because it has everything I need. A small bedroom, and a very closet. E aí eu começo a falar sobre a penteadeira, and a very dresser. Se eu quero falar até de qualquer objeto assim mais detalhista do meu quarto, sei lá, tô falando sobre o ventilador, the fan, né? Então, estou falando sobre ar-condicionado. Então, vocês vão pesquisar esse vocabulário, né? E vão ir descrevendo o quarto de vocês da maneira como vocês querem. Mas, obviamente, não precisa ser um texto muito grande, pode ser curto,
tá? Então, esse é o primeiro exercício que eu gostaria de propor para vocês. E vocês vão usar esse script aqui de perguntas para poder responder. Então, vocês vão saber que vocês vão ter que usar vocabulários específicos. Por exemplo, where is it? Onde é? Então, você vai ter que falar, né? Eu falei aqui, por exemplo, my home is in Niterói. No caso, né, na realidade, é Itaboraí. My home is in Itaboraí. Eu descrevo o lugar. What is it like? Como é isso? Né? Como é a minha casa, o meu apartamento? Eu vou lá e descrevo. How big is it? Né? Quão grande é isso? Ou de que tamanho é o meu apartamento? Né? Aí eu vou dizer se ele é big, grande, average, médio ou small, pequeno. How many rooms does it have? Quantos quartos tem, né? Quantos cômodos tem? Rooms também é uma palavra que pode servir para cômodos. Então, quantos cômodos tem no meu apartamento ou casa? Does it have a lot of furniture? Tem muitos móveis ou não? E aí você começa a descrever ali. Então, essas perguntas servem para estimular sobre o que vocês têm que falar no texto, tá? E esse pequeno script aqui é um self-assessment, que essa unidade do livro de vocês traz, Unit 7 to 8 Progress Check, checando o seu progresso das unidades 7 a 8. Tá? Eu vou colocar aqui mais, tá vendo? Cheque o seu progresso, é essa a ideia, né? O cheque de progresso, né? Das unidades 7 e 8. E aí tem atividades referentes a isso. Aí aqui tem uma tabela em que vocês podem responder. Por exemplo, I can é uma forma de autoavaliação. Então, I can, eu posso, eu consigo. Ask and answer questions about living spaces. Eu consigo perguntar sobre lugares em que eu moro ou que outras pessoas moram, living spaces. Eu consigo responder a perguntas sobre esse lugar. Então, eu consigo perguntar, por exemplo, onde você mora? Where do you live? Eu consigo responder essa pergunta? I live in Niterói. I live in Itaboraí. Eu consigo perguntar, por exemplo, como é a sua casa? What's your home like? Né? Olha a segunda pergunta aqui. What's your home like? Né? Eu consigo falar sobre cômodos da casa, sobre móveis, né? Numa frase em inglês, consigo escrever? Poucas sentenças que sejam, não precisa ser nada muito elaborado, mas eu consigo escrever e falar isso. Ask and answer questions about work. Consigo perguntar e responder questões sobre trabalho, about work. Então, por exemplo, se eu quero saber sobre a ocupação de uma pessoa, o que ela faz da vida? O que eu pergunto? What do you do? Não é? Que a gente viu. Então, what do you do? Oh, I'm a teacher. And how is your work? Como é o seu trabalho? E eu vou lá e pergunto. E eu vou lá e respondo, quer dizer, well, I teach English classes, I give some lessons, I grade my students, I help them to develop their English. Então, eu estou falando sobre a minha profissão. Então, corrijo, né, dou aulas, dou conselhos para desenvolver o inglês, enfim, corrijo provas, avaliações. Então, é essa a questão, tá? Se eu consigo falar sobre profissões, não precisa ser sobre todas as profissões, mas sobre algumas profissões, né, que eu mais conheço, ou que as unidades me trouxeram, né? Por exemplo, a gente falou sobre a profissão de professor, a gente falou sobre a profissão acho que de médico, né? De flight attendant, que é a aeromoça e tudo mais. A gente viu algumas coisas referentes, né, a algumas profissões. Se eu consigo falar sobre essas profissões, é porque eu, né, tô com um bom inglês, que eu estou rendendo, né, por enquanto. Mas se eu não consigo, eu preciso voltar nessas unidades para poder rever o conteúdo. Depois, understand descriptions of jobs. Então, entender, né, descrições de trabalhos. Então, por exemplo, se eu digo assim, teacher
teacher is a difficult job. Professor, né, a profissão de professor é um trabalho difícil. Eu estou entendendo o que eu estou falando, né? Se eu volto lá na unidade e vejo que, por exemplo, tem descrito teacher is a tiring job. Teacher is a tiring job. É uma profissão de cansaço, né? Que causa cansaço. Tiring job. Então, eu consigo entender essas descrições, eu consigo colocar adjetivos, sabe? Qualificar essas profissões. Se eu não consigo usar adjetivos, eu tenho que voltar e rever. A mesma coisa para a última questão aqui, tá vendo? Give and respond to opinions about jobs. Então, eu tenho uma opinião sobre trabalho, né? E aí eu digo, né, essa opinião. E aí eu consigo dizer, por exemplo, eu concordo com você, por exemplo, se eu digo assim, oh, teacher is a difficult job. Professor é uma profissão difícil. Can I give and respond opinions about jobs? Eu consigo responder para uma pessoa que falou isso, né? Teacher is a difficult job. Eu consigo dizer, concordo com você, ou então discordo de você. Como que se diz concordo com você? Oh, I agree with you, né? Eu concordo com você. Como que se diz eu discordo? Oh, I disagree, sorry, I disagree. Então, desculpe, eu discordo. Mas ainda tem outras expressões que a gente pode falar para concordar ou discordar, que a gente vai ver aqui nessa aula também. Opa, eu fiz alguma coisa aqui. Pronto. Tá. Então, vamos descendo aqui, né? Tem esse self-assessment, que é a autoavaliação. E aí, o primeiro exercício é esse que eu já falei. E aqui, agora, eu gostaria que vocês... Eu vou ligar o áudio de vocês para vocês fazerem essa atividade comigo. Tá, vou ligar o áudio de vocês. Where does he work? Estão vendo essas frases aqui? Where does he work? Onde ele trabalha? Eu gostaria que vocês me ajudassem a completar essas perguntas, essas respostas aqui. Então, aqui tem, por exemplo, where does your father work? Onde o seu pai trabalha? My father, he works in a store. Meu pai, ele trabalha numa loja. He works in a store. Aí aqui embaixo tem outras 5 perguntas que estão embaralhadas, tá vendo? Em colorido. E eu gostaria que vocês encaixassem elas de acordo com cada resposta. Então, por exemplo, he is a salesperson. Qual pergunta que combina para he is a salesperson? Eu estou dizendo a profissão dele, né? Ele é um vendedor. He is a salesperson. Salesperson são aqueles vendedores de loja, de roupa, de sapato. Então, salesperson. Qual pergunta que eu devo ter feito aqui anteriormente? What do we do? What do you do? Essa primeira aqui, né? Por que será? Porque what do you do significa o que você é. Não, sorry. What does he do? Né? A segunda que você falou, não foi isso? Sim. Does, né? A segunda. Então, what does he do? Por quê? Que seria essa daqui a resposta correta? Porque eu estou falando sobre he, né? Ele. E what does he do significa o que ele faz, né? O que ele é, né? Qual a profissão dele? Seria esse sentido. E aí eu respondo, he's a salesperson. A próxima. He likes his job a lot. Ele gosta muito do seu trabalho. He likes a lot significa muito, tá? É um advérbio de intensidade que significa muito. Então, a lot. He likes his job a lot. Qual seria a pergunta aqui? How Assim, do we like it? Do you? Não, a de cima. A de cima, né? How does he like it? Não é? Isso, Que você pode isso. até
né? Você pode até na fala, você pode comer esse it aqui, né? Pode apagar e botar ao invés de like você pode pronunciar like it como like. Por quê? Você está fazendo uma junção das duas palavras, tá? Então, how does he like? É o tipo assim, ele gosta disso? O quanto ele gosta disso? He likes his job a lot. Ele gosta muito do seu trabalho, tá? Então, é esse o sentido. Tá certo. Então, aqui já foi, a vermelha já foi, a azul já foi. Depois, I am an accountant. Eu sou um contador. I am an accountant. What do you do? What do you do? Exactly. What do you do? Então, o que você faz, né? Qual a sua profissão? What do you do? Aí eu respondo, I am an accountant. Eu sou um contador, tá? Depois, I work in an office. Eu trabalho no escritório, né? Office é escritório. Então, qual seria? I Where work. do you work? Exactly. Where do you work, né? Onde você trabalha? Porque eu respondi, eu trabalho num escritório. Então, é o nome do lugar. Tá bom. E aí, a última, né, seria? A única que sobrou seria how do you like, né? Então, how do you like? It's okay. It's okay é tipo assim, gosto, né? Então, eu gosto normal, né? Não é uma coisa que eu gosto muito, também não é uma coisa que eu gosto pouco, é uma coisa que eu gosto normalmente, normal. It's okay. I guess I like. Então, ele fala aqui, né? Eu acho que eu gosto disso, né? Então, it's okay. I guess I like. Eu acho que eu gosto. Então, é esse o sentido. Agora, eu queria pontuar com vocês a diferença, tá vendo? Desse artigo, existe o a e o an. Então, por exemplo, aqui, he is a salesperson, ou você pode pronunciar esse a como a, e aí ficaria he is a salesperson, e aqui é o an, tá vendo? I am an accountant. Por que será que eu usei o a aqui e o an aqui? Os dois significam uma, ou uma, né? Uns, umas. Eu sou um vendedor aqui e aqui eu sou um contador. Acho que é por causa que um começa com consoante e o outro com vogal. Exatamente. Um começa com consoante e outro com vogal. Mas é além disso. Aqui começa com som de consoante e aqui começa com som de vogal. Então a gente não pode se guiar pela escrita, tá? Por exemplo, se eu disser assim, ó, a year. Aqui tem som de vogal, não é? Esse Y, I. Ou não? Sim. Ele é considerado uma consoante no inglês, então isso pode confundir para a gente, tá? Aqui vai ficar a ear e não an ear, tá? Então o som aqui, ele é de consoante, não é de vogal, tá? Se outra palavra que começa com... deixa eu ver se tem algum outro exemplo aqui. An accountant, a salesperson. É o som que é de vogal, não o som que é, não a vogal em si, tá? Porque às vezes você escreve uma vogal, mas ela tem som de consoante, como acontece com a year, tá? Que é um ano. Então tem som de consoante. Quer dizer, no caso você escreveu com uma consoante, mas tem som de vogal, né? Complicado. Não é? Então ficaria, você vai ouvir opções como a year, an year. Tá vendo? Mas o Y, ele é considerado uma consoante, não uma vogal. Então, vocês não podem escrever an year, tá? Vocês vão ter que escrever a year. Year, né? Isso daqui, o som é de I, mas ele é meio... você vibra as suas pregas vocais para você dizer ear. Então, o início do som é ear, né? Ele fica vozeado, por isso é considerado uma consoante, tá? Aquele aspecto
que eu venho falando para vocês. Aí tem outros, tarará, bus driver. Aqui, por exemplo, ó, hair stylist. A hair stylist. Vocês vão dizer a hair stylist ou an hair stylist? Que é cabeleireiro, que significa? Vocês vão usar o a ou o an? O N. An. Por quê? Porque o H tá saindo com som de R. Aham, então, mas é justamente porque ele está saindo com som de R que ele é uma consoante, tá? Então, com consoante, a gente usa o quê? A. Oh, meu Deus. Tá vendo aqui em cima, ó? A salesperson. Sales é som de consoante. Então, você usa o A. An accountant. Você começou com som de vogal. A, né? Accountant. Você usa an. Agora aqui, ó, no português, esse H aqui, ele seria desvozeado. Ele não teria som de R, né? Geralmente H no início de palavra, no português, a gente come o H e pronuncia a vogal, não é? Hoje, por exemplo. A palavra hoje, a gente não pronuncia o H, mas no inglês a gente pronuncia com som de R. Então, vai ficar a hair stylist e não an hair stylist. Tá? Ó, an architect, um arquiteto ou uma arquiteta, e não a architect. A bus driver, e não an bus driver. E aqui é a mesma coisa, a farmer, né? Um fazendeiro. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? É outro exercício que eu quero que vocês façam, mas eu quero que vocês façam no grupo do WhatsApp. Eu vou jogar algumas frases referentes a farmer, fazendeiro, bus driver, motorista de ônibus, architect, arquiteto, e hair stylist, que é o cabeleireiro. Então, eu vou jogar algumas frases referentes a cada uma dessas opções aqui e eu vou querer que vocês joguem alguma dessas frases aqui, ó. Eu tenho algumas expressões de concordância, quando você concorda com alguma coisa, expressing agreement. Ó, expressando concordância, quando você concorda. Expressing agreement. I agree, eu concordo. I agree with you 100%. Eu concordo com você 100%, né? Ou, né, uma outra expressão similar a essa seria I couldn't agree more with you. Não poderia concordar mais com você. I couldn't agree more with you. Depois tem fair enough, né? Justamente, isso aí, né? Quando alguém fala alguma coisa, você, justamente, isso aí, fair enough. Exactly, né? Eu até usei aqui hoje com vocês, quando vocês responderam certo, eu falei exactly, né? Significa I agree. Fair enough, justamente. Just so, né? Seria também semelhante a exactly. Então, just so, isso aí, né? I feel the same. Eu sinto o mesmo, né? Eu vejo da mesma forma. I guess so. Eu penso assim também. I guess so. No doubt. No doubt. Que é sem dúvidas, né? That's for true. That's for sure, né? That's for sure. Então, com certeza, that's for sure. Ou somente for sure. E ainda tem o that's so true. É tipo quando você fala, é muito verdade. Né? Nossa, muito verdade isso aí. That's so true. E I share your view. I share your view, que é eu partilho da sua visão, né? Eu te entendo. E tem algumas expressões, né, expressões que expressam discordância, disagreement, que é I don't agree, eu não concordo. I disagree, significa a mesma coisa, né? Eu não concordo. Quando você quer dar ênfase que você não concorda, I totally disagree. I totally disagree.
Eu discordo totalmente. Depois, I'm afraid that is not quite true. Sinto muito, eu acho, né? Na verdade, significa eu acho. I'm afraid, eu acho. That's not quite true. Que isso não é tão verdade assim, né? Nesse sentido. Então, I'm afraid that's not quite true. Então, eu acho que não é bem isso, não, né? I couldn't agree more with you less. Eu não poderia concordar menos com você, né? Tem aquela lá de cima, I couldn't agree more with you. Eu não poderia concordar mais com você. E aqui, I couldn't agree with you less. Eu não poderia concordar menos com você. Depois, I beg to differ. Sinto muito por discordar, né? Sinto muito por pensar diferente. I beg to differ. I'm afraid or I disagree. Sorry, I'm afraid I disagree, né? Sinto muito que eu discorde. I'm afraid I disagree. Depois, I don't think so. Não penso assim. I don't think so. I don't feel the same também pode ser. I take a different view, né? Eu tenho uma visão diferente. I take a different view. That's not always true. Não é sempre verdade. Então, that is not always true. No way. De jeito nenhum, né? No way. Not at all, né? Não exatamente, que significa isso daqui. Not at all, not exactly, também pode ser. Lembrei dessa agora, vou colocar aqui como sinônimo. Então, not exactly. Not exactly. I don't share your view. Eu não partilho da sua ideia, né? Então, se você quer dizer que você partilha da ideia da pessoa, né, da visão da pessoa, I share your view. Se você quer dizer que você não partilha, I don't share your view. Tudo bem. Então, vocês têm aqui algumas expressões de discordância, algumas expressões de concordância. E o que eu quero que vocês façam com todas essas frases, né? Não exatamente com todas essas. Por que eu apresentei várias opções? Porque a gente tem um rosto, né, peculiar por cada uma delas. As minhas favoritas, por exemplo, são not exactly ou not at all, eu uso bastante. Ou I disagree, eu também uso. I totally disagree. No way eu também uso algumas vezes, né? Mas não sempre, não é uma das minhas favoritas. Então, eu uso essas são as minhas favoritas. Eu gostaria que vocês selecionassem as que vocês gostam mais, né? A gente tem um gosto, assim, particular pelas expressões, né, do inglês. E aqui também tem algumas outras, tá vendo? As minhas, por exemplo, daqui, favoritas são no doubt, sem dúvidas. That's for true, that is so true, for sure. Essa daqui eu uso bastante também. Não a that's for sure, eu uso muito a for sure. Se alguém fala alguma coisa e eu concordo, for sure, com certeza, né? I agree, eu também uso. Ou I couldn't agree more with you. Eu gosto bastante dessa daqui também. Agora, vocês podem gostar de outras, né? Exactly, eu também uso bastante, enfim. Aí vocês podem ter gosto por outras. Então, vocês selecionem as que vocês mais gostaram, né? Para concordância e para discordância. Anotem naquele vocabulary notebook de vocês, na parte de expressões idiomáticas. E eu vou jogar aqui algumas frases, algumas afirmações sobre o trabalho de fazendeiro, sobre o trabalho de motorista de ônibus, né, farmer, bus driver, sobre o trabalho de arquiteto e sobre o trabalho de cabeleireiro, né, hair stylist. E aí eu quero que vocês digam lá no grupo do WhatsApp se vocês concordam ou não, mas eu também quero que vocês digam o porquê. Então, vocês só vão jogar uma sentença... Gente, pelo amor de Deus, também não é para criar discordância, jogar confusão lá no grupo também não, tá? Dizer assim, vou começar a discutir com o fulano de tal aqui, meu ponto de vista tá certo, dele tá tudo errado, vou esculachar o ponto de vista dele. Não é isso, não. Eu só quero que vocês joguem a expressão para treinar, né? Foi um jeito que eu achei de a turma interagir no grupo do WhatsApp, tá? E aí eu vou cobrar esse exercício valendo ponto, tá? Então, todos os exercícios que eu estiver jogando lá estão valendo ponto. Então, aí vocês só vão jogar a frase, né? E para poder dizer se concordam, discordam e dizer o porquê. Por exemplo, se eu digo assim, olha aqui. I think a farmer has a boring job. Eu acho que um fazendeiro tem um trabalho chato, boring. I think a farmer has a boring job. Aí a pessoa vai lá e joga aqui,
I don't really agree. Eu não concordo totalmente, não. I think a farmer's job is relaxing. Eu acho que o trabalho de um fazendeiro é relaxante. Because, aí vocês vão colocar por quê, né? Because, e aí vocês vão dizer lá o porquê. E aqui embaixo ele responde, né? Não, o estudante C aqui, uma outra pessoa falando, né? Se ela concorda ou discorda sobre o trabalho de um fazendeiro ser chato. E aí ela diz assim, well, I think a farmer's job is difficult. Eu acho que o trabalho de um fazendeiro é difícil. Vírgula. Because, porque, tarará, tarará, tarará. Pronto, só isso. Só quero que vocês escrevam isso lá no grupo do WhatsApp para vocês interagirem. Porque eu estou sentindo falta da interação da turma. Às vezes eu jogo algumas conversas, eu entendo que vocês estão um pouco tímidos, né? Porque ninguém se conhece e a gente, né, tá praticamente por pandemia, né? A gente começou, nem teve tempo de se familiarizar direito. Mas é importante que vocês coloquem em prática, que vocês vejam como que as outras pessoas estão absorvendo isso, como que as outras pessoas estão escrevendo também. Às vezes vocês aprendem uma palavra nova com um amigo de vocês, às vezes vocês deixam eles aprenderem uma palavra nova, e eu quero essa interação justamente para a gente partilhar desse conhecimento, tá? E aí eu tô lá para guiar, né? Para guiar, para poder corrigir um detalhezinho de escrita ou outro, né? E aí a gente vai se ajudando, né? E melhorando o nosso inglês, a nossa escrita, também a nossa pronúncia. Se quiserem gravar áudio, jogar lá no grupo, fiquem à vontade. Tem gente que é mais espontânea para isso, né? Agora, continuando, tem aqui, né? Conversation. How about some sandwiches? Eu vou ler com vocês, vou explicar esse diálogo aqui e tenho algumas questões também, um quiz, né? Sobre esse diálogo. Então, how about some sandwiches? Listen and practice. Ouça e pratique. Eu vou ler aqui e aí eu gostaria que depois, né, quando vocês voltarem na aula, que vocês repetissem, né, comigo. Então, what do you want for the picnic? O que você quer para o piquenique? What do you want for the picnic? What do you want for the picnic? How about some sandwiches? E sobre alguns sanduíches, né? Nesse sentido aqui, o que você acha sobre sanduíches, né? How about some sandwiches? É assim que a gente faz a tradução. O que você acha sobre alguns sanduíches, né? How about some sandwiches? E aí depois, ok, né? Ok. We have some chicken. Temos frango. We have some chicken. But we don't have any bread. But we don't have any bread. Mas não temos pão, né? Não temos nenhum pão. And we don't have any cheese. E não temos nenhum queijo, né? We don't have any cheese. Do we have any lettuce? Lettuce significa alface, tá? E a pronúncia é essa mesmo, lettuce. Lettuce, né? Esses dois T's aqui tem som de R. Let's see. Então, ele pergunta se tem alface, né? E aí ela diz, let's see. Vamos ver. No, we need some. Não, precisamos, né? Precisamos de alface. We need some. Esse some aqui é tipo assim, precisamos de algum. De algum o quê? Alface. Esse some tá tomando o lugar de lettuce. Tá vendo? Da palavra lettuce. Tá substituindo. Então, we need some, né? Precisamos de alguns. De algum alface. De alface, no caso. De lettuce, né? Depois ele continua. Let's get some tomatoes too. Então, vamos comprar alguns tomates também, né? Esse get aqui, ele tem sentido de comprar, porque eu falei com vocês em algum dos videozinhos que eu postei lá, que eu usei alguma expressão com get, né? E eu falei para vocês, o get, ele pode ter outros sentidos além de pegar, né? Nesse caso aqui, ele tá tendo o sentido de comprar, por quê? Porque eles falam assim, ó. Eles estão falando sobre sanduíches, né? E aí eles veem o que eles têm na geladeira e o que eles não têm. Eles não têm queijo, eles não têm pão e eles não têm alface. E aí ele diz assim,
só tem o frango, né, para fazer um sanduíche. Então aí ele fala assim, we need some, precisamos. No caso, eles vão comprar, né? Então o contexto me dá esse, entendeu? Me dá esse sentido de comprar. Eles vão comprar tomates. Então, let's get some tomatoes too. Vamos comprar alguns tomates também. Ok, né? Ela fala, ok. And let's buy some potato salad. Let's buy some potato salad. Vamos comprar uma salada de batata. Então, some, aqui, alguma salada de batata. É esse sentido, tá? Alright. Tudo bem. Everyone, todo mundo, everyone likes potato salad. Gosta de salada de batata. Tudo bem. Então, é sobre isso, né? Eles estão falando sobre piquenique, vão fazer sanduíches, precisam comprar algumas coisas. E aí, eu gostaria de saber de vocês, né? Aqui. Answer the following questions with yes, they do, or no, they don't. Sim, eles têm, não, eles não têm. Yes, they have it. Vocês também podem responder assim, tá? Or no, they don't have it. Não, eles não têm isso. Yes, they have to buy it. Sim, eles têm que comprar. No, they don't have to buy it. Não, eles não têm que comprar isso. Então, vocês vão encaixar aqui essas respostas nessas perguntas, tá vendo? Para essas perguntas. Vamos lá. Do they have chicken? Eles têm frango? Vocês lembram daqui do diálogo? Yes, they do. Yes, they do. Então, sim, eles têm, né? Na verdade, é a única coisa que eles têm, né? E pão? How about bread? No, they don't. Não, they don't. Uhum. No, they don't. Então, vocês vão responder para chicken. Yes, they do. E para pão, né? Vocês vão responder no, they don't. Entenderam? Então, aqui, o que vocês estão usando? Né? Vocês estão usando o verbo auxiliar para responder. Vocês já fizeram, a gente já aprendeu isso, né? Sim, eles têm. Né? Do they have chicken? Sim, eles têm. Vocês estão usando o verbo auxiliar para responder. How about bread? E pão? Não, eles não têm. No, they don't. Né? Vocês estão usando o verbo auxiliar para responder. Tudo bem. Mas vocês também podem usar o verbo principal, have, não é? Então, mas toda vez que vocês forem usar o verbo have, o verbo principal para responder, né, que é o verbo ter aqui, vocês vão ter que colocar o complemento. Então, yes. They have it. Eles têm isso, né? Isso o quê? Frango, chicken, tá? Aqui, no, they don't. Or, no. They don't have it. Eles não têm isso. Usei o verbo auxiliar, tá? Have. O verbo principal, quer dizer. Que é o have. Agora, como que vocês sabem, vocês devem estar se perguntando agora, né? O que é verbo auxiliar e o que é verbo principal? Verbo auxiliar é o verbo que a gente usa para fazer uma pergunta. Então, tem o do, tem o verbo to be. O verbo to be, por exemplo, pode ser... o verbo to be, ele também pode ser verbo auxiliar, né? Ele significa ser ou estar. Então, por exemplo, I am Victor. Eu sou o Victor. Eu estou usando o verbo no sentido de ser, né? Eu sou Victor. I am living with my parents. Eu estou morando com os meus pais. Aqui eu usei no sentido de estou, né? Então, na primeira, I am Victor, eu sou. Usei no sentido de ser. Na segunda, usei no sentido de estar. I am living with my parents. Estou morando com os meus pais. Agora, se eu digo assim, are you living with your parents? Você está morando com os seus pais?
Eu estou usando esse verbo aqui. Yes, I am, né? Eu estou usando esse verbo to be aqui como verbo auxiliar. Por que é verbo auxiliar? Porque ele está no início da pergunta, né? Ele mudou a sua posição, ele não ficou you are, ele ficou are you, para fazer da frase uma pergunta. Então, ele está auxiliando a frase a ser uma pergunta, é esse o sentido, tá? Então, toda vez que o verbo tiver assim, no início da frase, para fazer uma pergunta, ou ele tiver no meio da frase para fazer dessa pergunta para fazer dessa frase uma frase negativa, ele é um verbo auxiliar. Por exemplo, I am not living with my parents. Isso daqui é um verbo auxiliar, ó. Am not, né? O am not é o verbo auxiliar, ele está na sua forma negativa. Então, am, eu estou afirmando. Am not, eu não estou, eu estou negando. Então, isso daqui é um verbo, ele é um verbo auxiliar, porque ele está negando o ato de morar, que é living, tá? Então, eu não estou morando. Esse não estou é o verbo auxiliar, entenderam? Ele está negando a ação principal, está negando o morando, né? Então, deu para entender mais ou menos o que é, ou melhor, né? Deu para entender bem o que é o verbo auxiliar e o que é o verbo principal da frase? Sim. Uhum. Deu? Tudo bem. Então, se ficar com dúvida, gente, vocês podem retornar. Porque eu acho que isso é importante, porque às vezes vocês estão escrevendo as frases ali e vocês ficam com dúvida em se o verbo é auxiliar, se o verbo não é, e como que você vai fazer a forma dele, se você vai botar o not no verbo to be, se você vai colocar o not no verbo principal, ou sei lá, né? Isso gera muita dúvida, e aí eu gostaria de esclarecer isso para vocês. Principalmente nos textos, né? Que vocês produzem e tudo mais, eu percebo que produziram para a prova, né? Eu já estou corrigindo. Enfim. Tudo bem. Agora aqui. Do they need to buy cheese? Eles precisam comprar queijo? Vocês lembram lá do diálogo? Yes, they do, né? Uhum. Então, usou o verbo auxiliar para responder. Yes, they do. Sim, eles precisam. How about lettuce and tomatoes? E o alface e tomates, eles precisam comprar? Vou colocar lá. Yes, they do. Yes, they do, né? Porque ele só tem frango, né? Do we have any lettuce? Temos algum alface? Let's see. No, we need some. Não, precisamos de algum. Let's get some tomatoes too. Vamos comprar alguns tomates também. Então, eles precisam, né? Então, vocês vão colocar yes, they do. Ou uma outra forma, né, mais desenvolvida de se responder, vocês poderiam colocar aqui, né, um sinônimo, né, uma outra forma de se responder que eles precisam de comprar queijo. Yes, they need to buy. Eles precisam comprar isso, né? Ou they need to buy cheese, vocês também poderiam colocar, né, o nome do produto ali. Então, yes, they need to buy it. Então, eles precisam comprar isso. Aqui, how about lettuce and tomatoes? E o alface e o tomate? Yes, they do. Or, yes, they need, né, que eu usei aqui. Então, they need to buy these, né? Vocês podem colocar estes, né? Esses. Ou vocês podem colocar o nome do produto também, né? They need to buy lettuce and tomatoes, né? O it é para singular, uma coisa só. O these é para plural, né? Aqui é lettuce and tomatoes, tá? Are they going to buy anything? If so, which thing? Então, eles vão comprar alguma coisa? Se sim, o quê? O que eles vão comprar? E aí é só listar aqui, né?
Aí aqui o objetivo é a gente viu que eles precisam comprar assim, eles precisam comprar o quê? Bread, pão, cheese, queijo, lettuce, alface, and tomatoes, não é isso? Pão, queijo, lettuce, and tomatoes, é isso mesmo. Então, estou colocando tudo com letra maiúscula, não sei porquê, né? As outras podem ficar com letra minúscula. Cheese, lettuce, and tomatoes. Então, a resposta é: Are they going to buy anything? Yes. They. Qual que é o verbo que eu uso aqui para responder essa pergunta? É justamente isso daqui, ó, gente. Are, né? Que começa a pergunta. Então, yes, they are. Are they going to buy anything? Yes, they are. If so, se sim, which things? Né? Que coisas, né? Aí eu respondi aqui a segunda parte da pergunta. Bread, cheese, lettuce and tomatoes. Então, eu estou respondendo, eu estou treinando o nome dos alimentos, tá? Então, aqueles vídeos, para quem, né, assistiu lá, aqueles vídeos que eu joguei para vocês de nomes de alimentos, é importante para vocês treinarem a pronúncia de vocês, tá? Então, vocês estão falando aí sobre alimentos e estão usando estruturas, perceberam que vocês estão usando? Estruturas, oh, I need to buy... Então, um bom exercício, por exemplo, é vocês montarem uma lista, que eu vou passar esse exercício aqui para vocês também, tá? Mas esse exercício eu não vou cobrar ponto. Os que eu cobrar ponto, eu vou jogar no grupo do WhatsApp. Vocês vão fazer uma lista do supermercado, e aí vocês vão, toda vez que vocês, né, é um exercício para vocês fazerem frequentemente, tá? Toda vez que vocês forem ao mercado com a mãe e o pai de vocês vão fazer uma lista em inglês, com o nome dos alimentos em inglês. Só pesquisar, bota no Google Tradutor que seja, tá? Vocês vão ver lá a tradução e a pronúncia, e aí vocês vão treinar. I'm going to the supermarket now. Eu vou ao mercado agora. I need to buy tomatoes, tomates. Aí eu vou falar o nome, né? Chicken, frango, meat, carne, rice, arroz, beans, feijão, sugar, que é açúcar, e assim por diante. Tá? Então, para vocês treinarem o nome dos alimentos e, enfim, é um outro exercício que pode ser legal também, né, para alguns de vocês. Eu gostava de fazer quando estava no curso de inglês. Agora aqui, tem alguns count and non-count nouns, né? Nomes contáveis e não contáveis, com some e any. A gente viu essas duas palavras aqui nesse diálogo aí acima, né? Some, any. E eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre elas, tá? E a gente vai encerrar com esse conteúdo. Fazendo um jogo, né? A última coisa vai ser um jogo aqui. Eu gostaria de explicar para vocês. Então, aqui a gente viu, ó, que a gente já viu essa regra aqui, né? An egg, um ovo, né? Eu estou usando an porque tem o som de vogal depois. A sandwich, eu estou usando a porque eu tenho som de consoante depois. Gravem isso que vocês não vão mais errar, tá? E toda vez que vocês forem produzir na fala, vocês vão perceber se é som de vogal ou som de consoante. Então, an egg, um ovo. A sandwich, um sanduíche. Esse D é mudo mesmo. Vocês podem, toda coisa que vocês podem contar, vocês vão adicionar um S no final. Se a palavra, né, se o nome da coisa terminar em CH, vocês vão adicionar ES, tá? Essas regras, gente, que eu falo de gramática, é importante que vocês anotem, tá bom? Porque não tem aqui descrito no livro, né? O livro não traz essa descrição da regra de gramática aqui, tá vendo? Ele só traz os exemplos. E eu tô falando a regra para vocês. Então, vocês anotem. Terminado em CH, o nome terminado em CH, você adiciona ES no final para formar o plural. Se você puder contar isso. Então, eu posso contar um sanduíche, a sandwich, two sandwiches, three sandwiches, four sandwiches. Eu posso contar, então, ele tem o seu plural. Agora, eu posso contar pão. Um pão, dois pães, eu posso contar em português, né? Agora, em inglês, eu não posso contar, tá, gente? Então, bread, né? Bread. I need bread. Preciso de pão no geral.
É essa a ideia. Não existe breads, tá? Pães, como tem no português. Lettuce, aqui também como no português, aqui já é similar ao português, né? Alface. Não existe lettuces, né? A não ser que vocês estejam falando, existe sim breads, lettuces, em inglês, mas assim, quando vocês estão falando sobre diferentes tipos de pão e diferentes tipos de alface. Então, se você está falando sobre pão branco e pão amarelo, né? Pão de forma. Vocês podem falar, I'm going to the supermarket now, and I'm going to buy white bread, pão branco, and form bread, pão de forno, tá? Se você quer falar sobre diferentes tipos de alface, aí também, tá? Então, vai existir o plural nesse sentido. Mas se você está falando sobre some, né? Algum ou alguns alfaces, algum pão, some, né? Essa palavra some aqui, ela significa algum ou alguns ou um pouco de. O N significa nenhum, né? Nenhum, nenhuma. Então, se você diz assim, I need to buy some eggs. Tá vendo? Olha essa frase aqui. Let's get some eggs. Vamos comprar alguns ovos. Let's get some eggs. Esse some, alguns ovos. É esse o sentido. Agora aqui, ele colocou let's get some bread. Vamos comprar alguns pães. Tem essa ideia, né, de pães, mas ele não tem o plural na escrita nem na fala. Então, some bread, some lettuce, né? Algum alface, entendeu? Então, tem essa distinção. Vocês podem contar, olha nesse exercício aqui. The store doesn't have any potato salad. A loja não tem nenhuma salada de batata. The store doesn't have any potato salad. Não tem nenhuma salada de batata. Well, we have lots of potatoes. Bem, temos um monte de batatas. Let's make some, né? Vamos fazer uma salada de batata. Esse some aqui está tomando o lugar de salada de batata. Tá se referenciando a salada de batata. Então, let's make some. Vamos fazer uma, né? É esse sentido. Ok. Do we have any mayonnaise? Eu poderia dizer any mayonnaises. Aí é a hora que vocês entram em ação, né? O que acontece? Eu posso contar maionese? Uma maionese, duas maionese, geralmente eu não conto, né? Então, eu posso contar o pote de maionese. Quantos potes de maionese eu tenho? Então, how many bottles of mayonnaise I have? Né? Quantos potes de maionese eu tenho? Mas, eu não posso dizer mayonnaises. One mayonnaise, two mayonnaises, three mayonnaises. Eu geralmente não digo isso, não conto a maionese. Eu conto grãos, feijão. I need some beans, né? Eu posso dizer beans. Geralmente, essa palavra fica como bean, né? Feijão. No geral, rice também, né? Então, grãos eu geralmente não conto, tá? Tem essas regras. E aí eu gostaria que vocês completassem aqui o resto dessas frases para poder treinar. Ó, você não pode contar maionese, agora você pode contar cebola, né? Pode. Então, por isso que aqui está no plural, tá vendo? Some onions. Celery. Celery é a salsinha, né? Você pode contar salsinha? Geralmente a gente não conta, né? A gente pega um pé de salsinha, então a foot of celery. Mas então não tem o plural, né? Celeries. Mas se tivesse, né? Se você fosse falar sobre diferentes tipos de salsinha, some celeries, você iria cortar esse Y e adicionar IES. Tá? Então, outra regra aí. Apples tem o plural, eu posso contar. One apple, two apples, three apples, e assim por diante. Tá? Então, vocês vão usar o some.
Mas eu gostaria de esclarecer, né, essa distinção entre some e any com o nosso quadro virtual aqui, que vai ser o Google Docs, tá? Eu vou explicar para vocês agora, vou deixar um rascunho aqui para vocês, e essa é a hora, gente, gostaria que vocês tirassem um print da tela de vocês quando eu terminar, tá? De fazer o quadro aqui com vocês, para poder explicar de uma maneira mais prática, né? E fixar essas regras, né? De some e any. E eu vou falar também do no, tá? Que é nenhum. Some significa algum, alguns, um pouco de, ou algumas, né? Vou esperar abrir aqui. Any significa nenhum, nenhuma, e no também significa nenhum e nenhuma. E aí eu vou dizer para vocês agora como que vocês usam, tá? Cada uma dessas. Some, any, no. O livro de vocês traz some e any. Eu estou adicionando aqui o no também, que também é muito usual e que vocês precisam saber. Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês. Some, né? O que significa o some? Algum, alguma, um pouco de. Ou alguns, algumas, né? Pode ser também. Algum, alguns, alguma, algumas, um pouco de. É isso que significa o some. Any, nenhum, nenhuma. E o no também significa nenhum ou nenhuma. Tá? Então, é esse o significado. Aí eu vou dizer aqui, o some eu vou usar para frases afirmativas, tá? Some se usa para frases afirmativas. Então, por exemplo, se eu digo que eu chego lá no restaurante, sei lá, ou então eu tô em casa mesmo, e aí eu falo para minha mãe, Mom, I'd like some coffee. Ah, gostaria de um pouquinho de café. I'd like some coffee. Gostaria de um pouquinho de café, tá? Eu estou fazendo uma frase afirmativa, estou afirmando alguma coisa. Então, eu vou usar o some aqui. Agora, se eu fosse oferecer alguma coisa, se eu fosse... não, perguntar, né? Se eu fosse perguntar alguma coisa, eu iria dizer... se eu quero perguntar se aqui em casa tem café, né? Is there any coffee here? Tem algum café aqui? Então, acabei de quebrar essa regra. Ó, significa nenhum, nenhuma, mas ele também pode significar algum, alguma, se tiver dentro da pergunta, tá? Em perguntas. Então, is there any coffee here? Tem algum café aqui? Tudo bem. Estou usando o any, tá? Para frases interrogativas. Então, usei o any para frases interrogativas. Is there any coffee here? Tem algum café aqui? E se eu fosse responder a essa pergunta? No. Se eu fosse dizer que não, né? No. There isn't any coffee here. Não tem nenhum café aqui. No, there isn't any coffee here. Eu usei o any. Gente, o any eu vou usar para frases interrogativas com significado de algum, alguma,
tá? Algum, alguma, e seus plurais, né? Alguns, algumas. Se eu estou falando sobre frutas, sei lá, is there any apples, né? Tem alguma fruta aqui? Is there any apples here? Tá? E eu vou usar ele para frases negativas também. No, there isn't any coffee here. Aqui na frase negativa ele tem sentido de nenhum, nenhuma. Agora, se eu quero dizer isso de uma outra forma, eu posso dizer assim, vou colocar uma barra aqui que significa ou, tá? Então, no, there isn't any coffee here. No, there is no coffee here. Não há nenhum café aqui. Esse no ficou tá colocando a frase no mesmo sentido, né? Não tem nenhum café aqui. There is no coffee here. There isn't any coffee here. Não tem nenhum café aqui. Significa nenhum, nenhuma também, não é? Qual que é a diferença, gente? Regra gramatical para vocês anotarem. Quando você for usar o N, você vai ter o not na frase, tá? Então, there isn't significa there is not, né? Então, there is not, você tem o not na frase, você usa N. Então, você já tem, a frase está com uma partícula negativa, que é o not, você usa o N. Se não tiver, você vai usar o no. Então, aqui o verbo to be está na sua forma afirmativa, né? There is. Então, there is no coffee here. Não tem nenhum café aqui, tá? É essa a única diferença do N para o not, para o no, né? Agora, se você quiser perguntar alguma coisa, né? Tem uma regra, tem uma exceção, né? O some você está usando ali só para frases afirmativas por enquanto, né? Mas tem uma exceção às regras, tá? Vou colocar aqui, ó, exceção. Exceção às regras. Remember this. Lembre-se disso. O que está errado aqui, gente? Exceção. Não, está errado. Exceção. Ih, esqueci agora. Gente, vou escrever em inglês, porque português, né, a gente pulga, pelo amor de Deus. Exceção não é com... Ah, não, é com C cedilha mesmo, tá certo. Buguei agora, né? Exceção às regras. É com C cedilha. Tá, vamos lá. Some também pode ser usado para perguntas, tá? Quando você quer sugerir alguma coisa. Então, quando você quer oferecer, sugerir, né? Quando se quer oferecer ou pedir alguma coisa, pode-se usar o some. Pronto. Exemplo. Tirar do itálico. Example. Would you like some coffee? Gostaria de café? Gostaria de um cafezinho, né? De algum café? É esse o sentido. I'd like some coffee, please. Ou, could you bring me some coffee, please? E aí sempre tem aquela palavrinha mágica, né? Por favor. Então, could you bring me some coffee, please? Poderia me trazer algum café, por favor? Então, some pode ficar em frases interrogativas desde que seja um pedido ou um oferecimento, né? Você está oferecendo alguma coisa, tá? Então é isso, gente. Some, any, coffee, são essas regras, tá? Basicamente. E aí é só vocês, né, treinarem isso, revisarem isso e formar frases, tá? Mas agora, né, por último, eu vou ligar aqui o microfone de vocês para a gente poder responder ao nosso game, tá? Ao nosso jogo. É um jogo com 10 perguntas bem curtinhas
que eu gostaria que vocês respondessem junto comigo para a gente poder ver, tá? Essas regras. Ah, vocês tiraram o print aí? Na verdade, eu posso mandar isso para o grupo do WhatsApp, né? Some e N, tá? Eu posso mandar para o grupo do WhatsApp, mas se vocês quiserem tirar, tirem. 1, 2, 3. Vamos lá, vamos para o nosso game, tá? Jogo online. Estou ligando aqui o microfone de vocês. Conseguem me escutar? Sim. Segue? Tá. Então, a gente vai fazer juntos agora um jogo online bem curtinho sobre some, no e any. Tá? Na verdade, só sobre some e any, porque o no, ele significa a mesma coisa que o any, que é nenhum, nenhuma, né? Mas ele só funciona quando a frase quando a frase tem o not, né? Quando a frase tem is not, am not, are not, have not, que poderia ser o no, né? Então vamos jogar. Vamos lá. Teach. Eu vou colocar aqui no meu celular para a gente poder responder, tá? Vamos lá. Eu vou digitar www.kahoot.it. Esse site, ele tem alguns jogos muito legais de inglês. É só você entrar nele e digitar lá. Games sobre, sei lá, advérbios de frequência. Você quer treinar os advérbios de frequência. Aí você vai ter o jogo lá sobre advérbios de frequência, um monte de jogos que você pode selecionar, entrar e fazer, tá? Os jogos. Vocês estão vendo aí a tela? Tá dando para ver direitinho? Sim. Sim. Tá, tudo bem. Vamos lá, eu tenho que colocar esse código aqui. 267743. Gente, vocês entenderam o que eu expliquei sobre some e n? Se vocês não entenderam, vocês podem falar, tá? Porque às vezes fica um pouco confusas as regras no que diz respeito a essa questão de gramática, né? Vocês entenderam? Uhum. Tudo bem. Se vocês não entenderem, vocês podem perguntar lá no grupo do WhatsApp mesmo, tá? Deixa eu baixar. Some, any. E ele tem tempo, tá bom, gente? Aí eu gostaria que vocês me respondessem aqui, ó. We haven't got some or any. We haven't got new movies. Some or any. Some. Some. Vamos lá. Some. Eita, incorrect seria o any. Por quê? Porque, gente, é uma frase negativa. Se fosse uma frase... Olha esse haven't aqui, ó. Have not got, tá? Eu entendi, porque vocês pensaram assim, afirmativa, some. Não, né? Tinha lá que o some, ele só serve para frases afirmativas, tá bom? Então, se tiver o not no meio da frase, tá? Essa abreviação aqui, N, apóstrofe T, ou a palavra not, vai ser N, tá bom? Ok. Ok? Então, vamos para a próxima. Next. Ele está carregando. Opa, next. There is milk in the fridge. Tem leite ou algum leite na geladeira. Some, né? Sim. Correct. Tá certo. Então, tá certo. There is, deixa eu abaixar um pouco esse volume. Então, tem algum leite na geladeira. Tá certo. Vamos para a próxima.
Are there pencils in the drawer? Tem alguma caneta na gaveta? Só? Some? É essa mesmo? Vou colocar. Incorrect. Gente, é N porque em frases, perguntas a gente usa N, tá? Então, para pergunta, N. Para frase negativa, N, não é? Então é isso, é porque vocês acabaram de ver a regra, mas conforme vocês forem fixando, vocês vão ver que vai internalizando melhor, tá? Mas esse jogo é só para a gente ir internalizando, revisar, né? O que a gente acabou de falar. Então, are there any pencils in the drawer? Então, N para perguntas e frases negativas. Para frase afirmativa, some. Next. There are apples on the table. Tem algumas maçãs na mesa. Some. Some. Okay. Some. Correct. Tá certo. Next. Excuse me. May I have... Aqui eu estou fazendo um pedido. Num pedido eu posso ter... Some. Só. Respondido. Correct. Tá? Aparece esse correct aqui. Tá dando para ver aí na tela do meu celular? Não. Não, né? Enfim, ele aparece aqui no meu celular quando eu termino de responder, é porque eu conectei o meu celular para responder, né? Eu não respondo pelo computador, respondo pelo celular. E aí aparece correto ou incorreto, tá? Mas é isso. Correct. Por quê? Porque eu estou fazendo um pedido, tá? Excuse me, may I have some water? Né? Posso ter alguma água, né? Posso beber água? Né? Seria essa a tradução. Então, posso beber água? May I have some water? Next. There are shops over there. Tem lojas lá. Tem algumas lojas lá. Some. Exactly. Some, né? Na afirmativa. Some. Next. There aren't. Não há nenhum shopping lá. Não há nenhuma shopping ou lojas lá, né? Não há lojas lá. There aren't any. Exactly. There aren't any shops in this street. Não há nenhuma loja nessa estrada, in this street, tá? Aqui, gente, se vocês quisessem colocar o no, o que vocês teriam que fazer, lembram? Tirar o not dali. Exactly. Vão tirar o not, tá? Então, there are no shops in this street. Você tirou o not do aren't, tá? Então fica there are no shops in this street. E vai ter o mesmo sentido de there aren't any shops in these streets. Não há nenhuma loja nessa estrada, tá? Nessa rua. Próxima. Já estamos na 8? Caraca, estamos na 8. De 10, né? We did cool projects in the school. Fizemos alguns projetos legais na escola. Some. Correct. Então, tá certo. Some, né? Frase afirmativa, some. Então, we did some, fizemos alguns cool projects, projetos legais in school, na escola. Próximo. Are there magazines in your room? Tem alguma revista no seu quarto? N. N, correct, né? Tá na pergunta N. Então, are there any magazines in your room? Tem alguma revista no seu quarto?
Are there any magazines in your room? No caso aqui seria a tradução, né? Tem revistas no seu quarto? Né? Porque está no plural, magazines. 10 of them, a última. There are tarana, flowers in the garden. Some, né? Então, there are some flowers in the garden. Então, tem algumas flores no jardim. There are some flowers in the garden. Tudo bem, gente? Então, a gente revisou, tá? Next é a pontuação, né? Então, né? Vocês ganharam. Aqui eu coloquei o meu sobrenome, tá? Para a gente poder ir mais rápido. Mas toda vez que a gente joga com mais de uma pessoa, e eu vou passar a levar esses jogos dessa plataforma aqui para a sala de aula, que eu acho bem legais para a gente poder ter uma interação, né? E não ficar aquela coisa chata, só gramática, explicação. A gente fica mais interativo, na verdade. Então, eu vou passar a levar esses jogos para jogar no meio das aulas de vocês, tá? E também para os nossos encontros online. E a gente termina aqui nesse game, tá bom? E aí, quando eu for jogar com vocês, eu vou separar vocês em grupo e aí vai ter primeira, segunda e terceira posição, né? Então, estudem para não ficar na terceira posição, tá? Na segunda a gente até entende, mas na terceira é porque errou um monte de coisa lá. Então, estudem, vão estudando aí, tá bom, queridos? E isso está servindo para quem vai assistir a nossa aula também, tá? Então, that's all for today. Good evening. No, good afternoon yet. Então, good afternoon for you, girls. Bye bye. Eu vou parar o vídeo aqui agora, né? Terminar. E vou jogar os exercícios no grupo do WhatsApp. Bye. Bye. And